de uma universidade aí da Bahia, mas não, né? Eu sou daqui da Federal do Piauí. O sotaque não deixa negar, viu? Isso. Vilani, então vamos corrigir logo tudo que temos para corrigir. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e não do PPGEP, do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, como consta na programação. Eu pedi a ratificação, professor Pedro, mas não sei se já conseguiram fazer. É porque o grupo de psicologia não existe no Instituto Federal. Então, o Instituto Federal nos cedeu a participação para que a gente tivesse uma representação do Rio Grande do Norte no GT de Psicologia Educacional. Eu nem observei que lá tinha a indicação. Acho que eu já conheço, já sei que vocês são do PPGED da UFRN, aí eu não observei que lá tinha que era do Instituto. Boa correção, professora. Bem, pois para as pessoas que já entraram, nós somos 10, né, aqui no grupo, apresentando rapidamente, as professoras já informaram que são da Federal do Rio Grande do Norte, mas assim, rapidamente, né, apresentando, né, ou seja, né, do trabalho que elas desenvolvem, da formação. Então, a professora Érica é titular, né, da UFRN, trabalha, né, tanto no Centro de Educação como na pós-graduação, a professora Sinara também, né, sendo que a professora Sinara faz uma observação que está só no mestrado, né, mas isso deve ser por pouco tempo, né, professora? Logo você vai estar, né, no doutorado também. A professora Érica, né, tem formação na área de educação, né, formação basicamente na UFRN, inclusive seu doutorado. A professora Sinara, a formação é em psicologia, né, toda em psicologia, fez seu doutorado na Federal da Bahia. E para ela, pesquisa e orienta na linha de pesquisa e educação, pedagógica e currículo, atuando principalmente com o tema das representações sociais, formação do professor da educação básica e ensino superior, formação profissional e universitária, processos de ensino-aprendizagem no adulto, informação e construção de conceitos. Então, vários temas de pesquisa com muitas possibilidades. E a professora Sinara possui experiência na área de psicologia e na área da educação, atua nos cursos de formação de professores, com ênfase em investigações acerca de temáticas contemporâneas, né, como o uso de drogas, TICs na educação, acesso e permanência no ensino superior, entre outras, né? Então, a professora Sinara está mais antenada aí com as TICs, né? Tem mais desenvoltura, né? E integra o GT Psicanálise Política e Clínica, né, da Associação Nacional da Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que é a ANPEP, né? Nós somos da ANPEP e ela está, né, vinculada mais à ANPEP. Então, é isso. Eu acho que, né, o currículo das duas professoras é bem extenso, traz inúmeras contribuições, né, para, né, a área da educação, inclusive o trabalho que elas vão apresentar aí para a gente agora. A gente vai ouvi-las, né, a produção, né, que elas trouxeram em termos de trabalho encomendado, e aí vocês pensam no tempo que vocês vão precisar, e nós temos bastante tempo, né, para isso. Então, a palavra de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer, né, em meu nome de Sinara, da confiança da ANPED em nos convidar a fazer esse trabalho. É um trabalho que nos instigou bastante sobre a área, né, de psicologia da educação. Nós duas temos filiações à psicologia por caminhos diferentes. Sinara vem da psicologia, eu venho da educação. Nós trabalhamos juntas com os componentes curriculares da graduação lá na UFRN, e na pós-graduação também trabalhamos juntas com a formação de professores e as práticas pedagógicas, cada uma em uma linha, mas convergindo sempre nas discussões. Então, o nosso programa é um programa que tem por objetivo formar profissionais de alto nível acadêmico e científico para atuar na educação básica e superior e fomentar os estudos e pesquisas de produção de conhecimento na área da educação.
e com vistas a contribuir ao desenvolvimento cultural, educacional, econômico local, né? É um programa bastante robusto, né? Temos 7 linhas de pesquisa, 27 grupos formados pelo CNPq, 58 professores. Atualmente, nós temos uma média de 70 defesas por ano, com 16 disciplinas sendo ofertadas, mais os seminários de pesquisa e qualificação, muitos eventos, né, e bastante projetos de extensão articulados à nossa produção de pesquisa, né? Eu faço essa introdução para vocês entenderem um pouco do lugar que a gente fala, né? Um programa que tem uma história de participação na formação de pessoas da região, né? Mais fortemente no campo da educação, mas em todo o país nós temos ex-orientandos, né? Inclusive no Piauí, né, Vilani? Nós temos alguns colegas que passaram aqui por nós, são muito queridos. Inúmeros, vários colegas que tiveram a formação aí com vocês. Exatamente. Acho que você orientou a professora Nilza Cury, foi, Érica? Foi, professora Nilza. Lembro demais dela. É uma experiência muito bacana ter essa troca, essa interlocução com os colegas das outras regiões e dos outros estados, né, do país, e continuar a troca depois da formação, né? A gente continua com os vínculos de percepção, de pesquisa, de extensão, de formação de maneira geral. Nos tempos que a gente podia andar, a gente ia ao encontro presencial, né? Agora a gente faz assim virtualmente, porque é a maneira como a gente pode, por enquanto. Então, eu não sei se Sinara gostaria de fazer alguma consideração inicial, Sinara. Reitero, dou bom dia a todos e todas presentes, né? Gostaria de reiterar os agradecimentos feitos à organização do evento, às pessoas que estiveram em interlocução conosco durante a produção desse trabalho. Foi um trabalho bastante instigante e que nos permitiu, eu acredito, ter um conhecimento mais detalhado de alguns aspectos importantes para a pós-graduação, para a educação e, mais especificamente, para a construção do conhecimento em psicologia da educação, né? Então, eu penso que as discussões que nós conseguiremos fazer aqui hoje nos ajudarão a pensar sobre esses estudos futuros da área, sobre esse pertencimento da área, sobre a especificidade da pesquisa em psicologia da educação, e precisamos disso, né? Nós temos acompanhado em outros estudos que tem havido uma certa minguação, digamos assim, das publicações em psicologia educacional. A gente percebe que nos currículos dos cursos de licenciaturas também a psicologia educacional vem perdendo espaço, nas próprias pós-graduações, né, tanto em educação quanto em psicologia, né, temos poucas linhas de psicologia da educação. Então, por esse mapeamento que nós vimos fazendo de pesquisas anteriores e dessa pesquisa atual que nós vamos apresentar, eu penso que uma das constatações é do quão pertinente é pensar, discutir, refletir e propor sobre o pertencimento da psicologia da educação, sobre a especificidade dessa área e sobre a necessidade de trazer a ela um novo fôlego, né, a partir dos estudos, porque, de fato, por razões históricas, por razões contingenciais também, é uma área que vem perdendo espaço e que nós, que somos pesquisadores da área, conhecemos e sabemos da sua importância. Então, precisamos, como diz o título do evento, né, precisamos resistir enquanto área e nos fazer existir e povoar cada vez mais os programas de pós-graduação, os cursos de graduação, porque nós sabemos da importância do conhecimento que é produzido, né? Então, eu penso que essa mesa de hoje, no formato virtual, gostaríamos muito de estar em Salvador, né? Mas nesse formato virtual, eu penso que essa mesa vai nos ajudar a pensar sobre essas questões e
ser um pontapé inicial para desdobramentos futuros. Acho que essa é a nossa grande expectativa. Em relação à apresentação, acho que a Érica fez muito bem, podemos dar continuidade. Obrigada, Érica. Então, Sinara, eu vou falando, mas na hora que você quiser fazer alguma interlocução, que você sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Você me interrompe, por favor, tá bom? Porque eu vou ampliar a tela aqui para mim, para eu enxergar melhor a apresentação, aí não vou lhe ver, ok? Então, Jéssica, podemos passar. Então, a primeira questão que a gente precisa discutir é a relevância dessa discussão. A Sinara já pontuou alguns aspectos, né? Mas é preciso que a gente leve em consideração por que pensar inserção social e internacionalização, desculpe, na pesquisa em psicologia educacional, né? Primeiro porque esses são os indicadores que a CAPES tem definido como qualificadores da área, né, para todas as áreas de conhecimento, né. No entanto, a gente vê que existe uma variação de sentidos e critérios de objetivação sobre esses indicadores e causando, inclusive, algumas compreensões ambíguas ou discrepantes sobre cada um deles. E isso a gente vai mostrar mais à frente nos resultados de pesquisa, que termina por embotar essas dimensões nos próprios trabalhos dos colegas pesquisadores, né? Então, é importante que a gente retome um pouco qual é a especificidade desses indicadores para a área de psicologia da educação, tendo em vista que ela em si já tem suas especificidades, né? E aí nós tivemos como objetivo, nesse trabalho, analisar em que medida, né, os trabalhos apresentados no GT20 de Psicologia da Educação da ANTED, nas reuniões científicas nacionais nos últimos 10 anos, evidenciam o compromisso com esses indicadores na produção do conhecimento em psicologia educacional. Próximo. Pode passar, Jéssica. Então, com relação à inserção social, a produção do conhecimento, ela deve contribuir para a transformação das condições de vida das pessoas. Assim, entendemos o conceito de inserção social, né? E na área educacional, esse indicador precisa considerar a relação diferenciada que nós temos com a educação básica. Então, esse valor inserção social, ele toma uma outra dimensão no contexto da área da educação, da produção científica e educação, tendo em vista que nós temos um compromisso maior ainda, não só com a produção do conhecimento nas áreas educacionais, mas com a formação da educação básica e com a pesquisa da educação básica para a solução dos problemas reais dessas redes. Então, está inserido socialmente, ou um trabalho, uma pesquisa inserida socialmente no contexto educacional, tem uma vinculação forte com o resultado do nosso trabalho, que é a formação para a educação básica. E aí, esse quesito ele se apresenta composto de 4 dimensões, que nós vamos precisar considerar para fazer a análise de como eles aparecem nos trabalhos dos colegas. Contextualização e interlocução do programa com as demandas, né? E as demandas no contexto educacional, elas têm muito a ver com a rede básica, como eu já disse, né? A formação humana, e afinal, nós quando trabalhamos com formação e no contexto da educação, nós temos um compromisso muito mais consolidado sobre o que é formar pessoas, né? E precisamos reafirmar isso cotidianamente. Estamos num tempo em que isso precisa ser bandeira, inclusive, porque está sendo colocada em xeque a formação humana, né? E em detrimento de uma formação utilitarista, mercadológica, né? A produção e a circulação do conhecimento, então, um compromisso com a democracia do conhecimento, né? Nós não produzimos conhecimento para nós próprios, nós produzimos conhecimento para o mundo, para a sociedade, para que alimente a capacidade que nós temos
de resolver os problemas sociais, econômicos, filosóficos, existenciais, né? Então, esse é um compromisso com a democracia também, dar acesso ao conhecimento. Atuação acadêmica, administrativa e política, né? Então, compreendemos, nós, no programa de pós-graduação em educação da UFRN, que a docência é, acima de tudo, um compromisso que tem três faces. A acadêmica, que é a formação das pessoas, a administrativa, que é como nós fazemos o nosso métier cotidianamente, não só a prática pedagógica, mas a gerência dessa prática, e a política, né? A ação de formar pessoas é uma ação política por si, né? Então, não está desvinculada de uma concepção, de uma compreensão de mundo e de formação humana. Pode passar, Luiz. Com relação à internacionalização, nós assumimos uma perspectiva que a gente precisa entender o que é internacionalização de uma maneira um pouco mais delicada no contexto da educação, né? Então, essa perspectiva, ela dialoga com um projeto de formação humana mais amplo, né? Versus o que está sendo prescrito cada vez mais fortemente, e infelizmente isso se traduz nos critérios impostos pelas avaliações da CAPES, de uma formação fundada na competição internacional, né? Então, para nós, a internacionalização, ela vem para nos garantir superar as dificuldades que nós enfrentamos cotidianamente e evidenciar as características individuais de cada contexto em que estamos inseridos, e não acirrar essas diferenças e tornar a produção acadêmica uma competição entre pares. Por isso, só que com essas dificuldades impostas pelo cenário de crise financeira que o Brasil passa ultimamente, né, desde 2008 que nós estamos vivendo uma crise econômica e que se agrava no final de 2015 e se aprofunda ainda mais ainda com o golpe legislativo judiciário de 2016, de uma política fiscal que termina por nos desfalcar da possibilidade de investirmos mais em internacionalização, porque isso necessita de traduções, né, dos textos, necessita de interlocução com outras instituições de outros países, tudo isso tem custo, né, e publicações, né? Além disso, nós temos também uma cultura no Brasil, e no campo da educação mais ainda, monolinguística, né? Essa cultura, ela desfavorece a interlocução, principalmente com os países de língua inglesa, que são aqueles supervalorizados pelos índices acadêmicos que medem a produção científica, inclusive no Brasil, né? Então, por isso, a gente também questiona esse novo modelo de qualificação das produções, em que a citação ela passa a ser a grande referência, tendo em vista que nossas produções, por serem por si em língua portuguesa, já não aparecem tanto nos índices de qualificação dos periódicos, né? Então, a internacionalização que defendemos precisa considerar a interculturalidade sendo pensada a partir de 4 âmbitos. O consumo da produção científica, e esse consumo não é só consumo por nós, né? O consumo compartilhado entre os pares nos diferentes contextos em diferentes países, e por isso a consideração à interculturalidade, né? O diálogo com a produção mundial, né? E diálogo pressupõe uma certa linearidade de interlocução e não hierarquia entre as produções. A divulgação da pesquisa, e isso implica na produção, porque nós temos hoje no Brasil uma dinâmica bastante forte de publicação
pública, mas com essa nova modalidade de qualis há um incentivo muito forte à monetarização da produção intelectual brasileira, né? E uma produção cooperativa e solidária, visando resolver os problemas em cada um dos contextos e territórios, numa visão colaborativa da sociedade, né? Do mundo, da criação de novas relações em rede entre as diferentes instituições de pesquisa no contexto mundial. Próximo, Jéssica. Nara? Alguma coisa? Olha, Érica, você está falando bastante bem, né, sobre, de fato, os critérios que orientaram a produção desse trabalho, né, os entendimentos, os sentidos atribuídos e compartilhados com os pesquisadores da área, inclusive com os documentos, né, também da própria CAPES. A gente usou bastante o Plano Nacional de Pós-Graduação com vigência de 2011 a 2020, de onde justamente extraímos essas concepções que são hegemônicas, né, nas políticas de avaliação por parte da CAPES, e justamente como né, nós precisamos ter uma postura crítica em relação a estes, uma vez que o que nós estamos vendo é, de fato, uma mercantilização, muitas vezes, da educação, uma mercantilização da produção do conhecimento, uma mercantilização, inclusive, desses intercâmbios científicos, né? Em que as moedas de troca, digamos assim, que estão sendo utilizadas são moedas de troca com pesos e medidas diferentes, e pesos e medidas que não são discutidos democraticamente e que muitas vezes fogem aos próprios parâmetros estabelecidos pela CAPES. Por exemplo, se a gente para analisar esses dois construtos de uma forma mais crítica, inserção social e internacionalização, a gente percebe que em alguns momentos da política do plano, são dois critérios que parecem competir entre si, mais do que convergir entre si, né? Então, ou o programa se volta para dentro, para a consideração das suas especificidades locais, regionais, ou ele se volta para fora numa perspectiva de internacionalização, que não é a perspectiva que nós defendemos, mas que existe, que é uma perspectiva de internacionalização de voltar-se para fora, no sentido de ser apenas consumidor passivo de conhecimentos produzidos externamente, né? Então, até em nível de consistência interna dos documentos norteadores, a gente percebe que há contrassensos, né? Há divergências e que são importantes para que sejam pensados, porque é fundamental para que a gente possa refletir e decidir sobre qual é a psicologia da educação que nós queremos. Qual é a psicologia da educação, qual é o conhecimento em psicologia da educação com o qual nós estamos comprometidos, né? É importante ter em vista o que é utilizado pela CAPES, mas também ter uma postura crítica e reflexiva em relação a isso. Foi um pouco que a gente tentou construir e defender nesse trabalho que você está apresentando tão lindamente. Muito obrigada. Então, vamos entrar, de fato, no trabalho de investigação que fizemos, né? A metodologia que usamos foi a pesquisa bibliográfica de natureza exploratória. Trabalhamos com o GT20 de Psicologia Educacional, publicando todos os trabalhos publicados nos anais, né, das reuniões científicas, da ANPED, nos últimos 10 anos, com a ressalva de que não usamos os arquivos de 2019 porque eles não estão disponibilizados no site oficial da ANPED ainda. Então, usamos só aqueles de 2011, 12, 13, 15 e 17, que são os que estão lá disponíveis. No total, foram 60 trabalhos, né, cuja análise resultou na construção de 6 categorias a posteriori, sendo 3 categorias por construto. Pode passar, Jéssica. Então, como foi que fizemos a categorização? Primeira, referente às duas dimensões, né? Inserção social e internacionalização. Com relação à inserção social, a gente viu a realização de pesquisas de natureza colaborativa, relação com as demandas sociais
e a explicitação dos potenciais de transferência do conhecimento para outros setores sociais, que são lá os descritores que estão no documento de avaliação da CAPES. Com relação à internacionalização, o diálogo com a produção mundial, a cooperação entre os pesquisadores e a divulgação científica. Essas foram as categorias que usamos. Pode passar, Jéssica. Vamos aos resultados, né? Com relação à distribuição por ano do quantitativo de trabalhos, né? A gente vê que há uma certa variação, mas sempre num crescendo de apresentação de trabalhos, com uma ressalva para um intervalo entre 2015 e 2017, que houve uma queda. Embora tenha havido um crescimento de 2013 para 2015 bastante substancial, nós tivemos uma queda em 2015, que tem a ver com aquilo que a professora Sinara já apontou, uma certa recuo da área, né, em produção acadêmica científica, né? Próximo. Com relação aos referenciais teóricos usados, né, nós temos aí 43%, um pouquinho mais de 43%, com referencial da psicologia histórico-cultural, né? Em segundo lugar, veio a teoria das representações sociais, fiquei muito feliz com isso, né? Eu sou da área. Em seguida, a história da psicologia educacional, a teoria social cognitiva e a psicanálise, teoria valuniana, Escola de Frankfurt e psicologia moral, 3,33% cada. E um número relativamente razoável, né, 3,33%, de muitas outras teorias. Então, a pulverização grande de referenciais teóricos aí que a gente não conseguiu assim botar todo mundo na mesma caixinha, né? Mas estão lá descritos no trabalho que vocês vão poder ter acesso, né? Próximo, Jéssica. Com relação a esse quantitativo, né, em relação à inserção social, nós percebemos que 17 trabalhos, ou 28%, realizam pesquisas de natureza colaborativa, né? Pensamos ser esse um número ainda baixo, tendo em vista que a questão da demanda social, ela aparece nos indicadores de avaliação da CAPES já há algum tempo, né? Então, parece que esse modelo de trabalho em educação ainda não se consolidou fortemente com relação à demanda, né, social. Em relação com as demandas sociais, 4 trabalham mais fortemente, então muito baixo mesmo, né? Então, a gente não consegue visualizar muito bem, assim, talvez a gente precisasse investir mais em comparações, né, para que a gente pudesse entender por quê. Pode ser, né, uma das hipóteses que nós tivemos foi de que, por não ter compreensão, clareza, né, do indicador e o que ele representa, isso não ter sido expresso nos trabalhos, não que eles não tenham essa relação, mas isso não ter sido expresso por falta de clareza da importância desse indicador, né? A explicação dos potenciais de transferência de conhecimento para outros setores aparece apenas em 10 trabalhos, né? Então, parece que está nos faltando um pouco dessa fineza perceptiva de explicitar em nossos trabalhos como é que isso chega nos outros setores sociais. Isso é, de fato, um traço que nós temos na academia, não só no contexto da educação. Na academia, de um modo geral, nós temos uma certa dificuldade de demonstrar como é que as nossas produções têm interlocução com os contextos sociais. É importante também discutir com mais rigor os critérios de inserção social para os trabalhos de natureza teórica.
como os trabalhos são de natureza teórica, ou seja, não são empíricos, eles têm mais dificuldade de expressar essa dimensão de inserção social. E o indicador por si também não favorece que os autores possam construir uma explicação mais adequada ao tipo de trabalho que eles estão desenvolvendo, né? E aí tendem a ser desconsiderados nos parâmetros de avaliação, o que é uma pena, porque não é porque uma pesquisa é teórica que ela não tem um rebatimento de inserção social, né? Se fosse assim, a gente descartaria qualquer possibilidade de interlocução social das pesquisas básicas. E isso não é verdade, são elas que dão o alicerce para a construção das pesquisas mais práticas, de rebatimento fácil com o mundo social. Na pesquisa em tela também nós achamos 30% dos trabalhos analisados de natureza teórica. Então, é um grupo substancial de pesquisas de natureza teórica que está sendo posto de lado nesse quesito de avaliação, porque não tem como fazer visualizar como é que ocorre essa inserção social. Próximo. Tendo em vista a nossa natureza de trabalho, né? O contexto da educação trabalha muito com pesquisa teórica, problematiza as questões da realidade. Então, a tendência, é preciso a gente comparar com os demais GTs, né? É de que há um grupo relativamente grande de trabalhos sendo excluídos desse indicador. Com relação à internacionalização, a gente percebeu que 55% trabalhos, ou 91%, dialogam com a produção mundial, né? É farto o nosso diálogo, não só com a produção de língua inglesa, mas também com a produção de língua espanhola e francesa, muito fortemente. Então, nós temos o diálogo com a produção mundial. A cooperação entre os pesquisadores ficou em metade quase dos trabalhos, né? 46%. E aí há talvez um sinal, né? Essa política de pós-graduação baseada num trabalho de longo tempo, né? Num trabalho individual dos pesquisadores. Parece que a política de construção de grupos de pesquisa, de trabalhos mais colaborativos, né, de trocas e redes, ela ainda não se consolidou. E os trabalhos aparecem muito individualmente ainda, fortemente, né? Então, há um esforço, né? A gente vê que o esforço acontece, de trabalhos mais divididos entre pares, né? Dentro da instituição como de outras instituições, mas ainda fortemente o trabalho individual aparece. Com relação à divulgação científica, apenas 46,67% dos trabalhos mostraram como isso estaria sendo feito ou publicaram em outras revistas, a gente vai mostrar já já a tabela que mostra isso, o trabalho apresentado na ANTED como forma de divulgação, né? Isso demonstra que o diálogo com a produção internacional se deu com os autores de diferentes perspectivas teóricas e principalmente com os clássicos da área da psicologia da educação. Os trabalhos envolvendo cooperação entre os pesquisadores de diferentes instituições mostram assimetrias regionais. A gente vai mostrar já já, porque há uma grande discrepância entre as regiões com relação à cooperação entre os pesquisadores, principalmente do norte, né? Mas a concentração dessa colaboração se dá entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Pode passar, Jéssica. Então, aí está por região, né? Como é que esses trabalhos se dividem. A gente tem a autoria individual na primeira coluna, a autoria a coautoria com a mesma instituição e a coautoria com diferentes instituições. Vejam que ela vai caindo, né, do sudeste até o nordeste, tanto em número de produção como em possibilidade. A coautoria entre diferentes instituições desaparece na região nordeste com relação ao GT de Psicologia da Educação.
No norte não há nenhuma produção detectável nesse período que foi estudado. Isso não significa dizer que o norte não produz na área de psicologia e educação. Não é isso, né? Aí a gente tem que ver o próprio modelo que a ANPED se configurou nos últimos anos de classificação e seleção de trabalhos tem favorecido a maior exclusão da região norte e nordeste, né? Isso é um problema sério, porque nós temos pesquisa, haja vista que o EPEM e o Encontro do Norte de pesquisa, o volume de trabalho que estão apresentados nos grupos de comunicação. Então, há um hiato que não deixa com que esses trabalhos saiam das regionais e passem a ser apresentados nas nacionais. Isso a gente precisa pensar o que é que está acontecendo. Parece-me também, né, que há um certo recuo dessas regiões na participação dos encontros nacionais, inclusive devido ao valor, né, que precisa ser pago para a participação. Então, a gente precisa entender que nós estamos num país que não tem só assimetrias de conhecimento, tem assimetrias financeiras e econômicas. E que, portanto, isso tem implicações no aparecimento dos pesquisadores dessas regiões nas grandes reuniões do centro-oeste, né? do sudeste. Então, essa é uma crítica que o nosso trabalho faz, a própria ANPED, né? Para que a gente possa pensar alternativas mais inclusivas de realização dos nossos eventos, para que a gente dê visibilidade à produção que é feita nessas regiões. Próximo, Jéssica. Algumas conclusões, né? A gente vai apontar algumas questões que nos incomodaram, né? Essa coisa da exclusão de algumas regiões é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Mas outras questões também ficam postas aí. Com relação à inserção social e à internacionalização, não são apenas critérios burocráticos, isso a gente precisa entender, né? Embora a gente faça uma crítica aos indicadores do documento de avaliação da CAPES, e precisa ser feito mesmo, a gente precisa entender que essas dimensões, elas são inerentes aos processos de qualificação da produção e divulgação do conhecimento científico, né? Estar inserido socialmente e ter uma repercussão internacional, uma interlocução internacional, é importante para oxigenar a produção na área científica em questão, né? No contexto da psicologia educacional, ainda mais, tendo em vista que a gente está vivendo um momento de retorno, né, de uma psicologia exacerbadamente cognitiva, né, em detrimento de uma psicologia mais social, mais comunitária, mais humanizadora, né? Parece que nós vivemos em ondas no Brasil, né? E essas ondas são mesmo, como diria o velho Marx, de avanços e retrocessos. Agora a onda é retrocedendo, né? Nós já tínhamos avançado bastante com o advento das teorias da psicologia interacionista e socio-interacionista e até das teorias histórico-culturais, e agora nós estamos vendo, haja vista aí a Base Nacional Comum Curricular e a Diretriz de Formação de Professores com base nessa base, redundante, mas é verdade, que é pautada toda em competências cognitivo-emocionais, né? E isso é um risco muito sério que a gente está correndo de retroceder nos modelos formativos do nosso país, né? Com vistas aqui à satisfação de um trabalhador para um mercado de trabalho extremamente volátil, e quando a gente acabar de formar ele, não servirá mais, porque já são outros critérios que vão importar. Outras questões são os resultados de pesquisa que mostraram a existência ainda acentuada de um distanciamento entre pesquisa e formação, né? Há uma dificuldade da gente conseguir compreender a articulação nos trabalhos, né? Olhe bem, estou sempre reiterando,
nós trabalhamos com os textos produzidos, né? Não fizemos interlocução com os pesquisadores. Então, nos textos produzidos, essa articulação de pesquisa e formação tem dificuldade de aparecer. A outra lacuna é a relação entre a pós-graduação e a educação básica, né? Aí no meio também tem uma coisinha que tem uma certa dificuldade, que é a interlocução da pós-graduação com a própria graduação, né, nos contextos de formação. A gente tem tentado resolver isso de maneira geral através dos estágios de docência assistida, mas parece que eles não estão sendo suficientes para fazer essa ligação mais forte, né? Parece-me que aí é uma impressão mais minha do que de cenário, eu nem discuti isso com ela ainda. A gente tem uma visão muito técnica do estágio de docência assistida de instrumentalização dos pós-graduandos, quando, na verdade, a gente precisaria, talvez, ampliar esse conceito de docência para um modelo formativo mais amplo de interlocução, discussão entre a pesquisa e a formação inicial, né? E a questão dos saberes científicos com os saberes da experiência, né? Ainda vimos um percentual considerável de pesquisas que não integram, mesmo quando feitos nas escolas, o conhecimento da ciência com o conhecimento dos professores da rede, né? Parece que há uma certa desqualificação desse conhecimento e uma supervalorização do conhecimento produzido na academia. E isso termina abrindo um buraco entre os dois e dificulta a conversa, né? Então, talvez um modelo de aproximação nosso da academia, e eu sempre penso que o esforço maior deve ser nosso, né? De interlocução e de trocas deve ser feito, talvez, num modelo investigativo que favoreça essas interlocuções e essas apropriações de troca. Nem sempre o conhecimento da prática ele é vazio e destituído de saber, né? Na verdade, o conhecimento da prática é a possibilidade de tradução que nós temos, aí minha base teórica me faz ver isso, é a tradução do que é possível no contexto das práticas sociais dos sujeitos fazerem com conhecimento científico, né? E isso a gente precisa entender sob o risco da gente não conseguir nunca fazer uma interlocução articuladora desses dois contextos de saber. Pode passar, Jéssica. Então, é necessário considerar ainda as relações entre as formas de seleção dos trabalhos para o evento, né, e certa endogenia constatada nas produções. E aquela crítica que eu fazia ao acesso dos pesquisadores de determinadas regiões às reuniões anuais. Se eles aparecem com bastante força nas reuniões, regionais, não tem sentido a sua ausência nas reuniões anuais e nacionais, né? Então, alguma coisa está acontecendo de errado aí que não está possibilitando esses pesquisadores chegarem. A especificidade do papel da psicologia da educação precisa ser levada em consideração, né? Em seu pertencimento à pós-graduação, a Sinara sinalizou bastante bem isso, né? Como é que essas articulações teóricas e práticas têm sido feitas, e o recuo dessa área em favor de outras áreas, né? Inclusive, com relação às diretrizes de formação de professores, né? A atual diretriz, ela falsamente favorece a ampliação da área da psicologia, quando ela trabalha com as competências cognitivo-instrumentais. Por que falsamente? Porque ela desqualifica a discussão em termos da produção do conhecimento psicológico como um interlocutor da construção humana dos sujeitos. Então, ela traz uma concepção extremamente instrumentalizadora da psicologia no fazer docente, né? O que é preciso? Aprender a ensinar, saber como é que o menino aprende e organizar os conhecimentos. Só. Então, isso não é psicologia. Foi, talvez, em algum tempo histórico, mas hoje em dia não é mais, né?
E é necessário também fazermos estudos mais abrangentes, com foco na comparativo, né, entre as diversas áreas da educação, para que a gente compreenda como é que isso está acontecendo também nas demais áreas. Pode ser que isso seja uma característica só da psicologia da educação, que eu não acredito, mas é preciso que a gente investigue, né? Inclusive, fazendo um comparativo, e por isso a gente achou bem bacana essa ideia do EPEN, de pedir a todas as áreas um trabalho integrado com a mesma temática, porque a gente vai poder mapear, a partir desses trabalhos, a comparação, como é que isso acontece nas diferentes áreas da educação, né? Então, eu fico muito feliz da gente estar podendo colaborar com esse mapeamento, né? A UFRN está com 2 mesas, né? A professora Alda está na outra, já esteve, né? Foi mais cedo, com o grupo de políticas da educação, e aqui a gente, né, em psicologia, mas eu tenho certeza que a contribuição dos demais colegas dos outros GTs deve ter sido bastante é, é, consistente para a gente poder fazer uma comparação, né? Não sei se tem mais algum slide, Jéssica, ou se a gente terminou por aqui. Érica, querida, eu poderia fazer algumas... Claro que pode, mulher. Eu lhe disse, me interrompa. Não me interromper, eu vou que nem carretilha. Não, mas é bom mesmo, porque enquanto você ia falando, eu ia fazendo algumas anotações, né? Sua fala foi bem ampla, bem completa, mas eu fiquei pensando em algumas questõezinhas para a gente bater essa bola, né? Trocar esse diálogo. E assim, fico muito impactada ao rever, né? Ao revisitar os resultados dessa pesquisa, enfim, revisitar o próprio percurso, né, de construção do trabalho, porque fica parecendo cada vez mais que nós vivemos mesmo uma onda mais tecnicista, né, nesse momento, contaminando, digamos assim, as visões de ciência e as visões de educação. Então, eu penso que nós estamos mesmo... Eu penso que a gente tem muitos dados que podem nos levar a essa constatação, né? Como você citou, uma certa desvalorização da pesquisa básica, né, em detrimento de uma supervalorização da pesquisa aplicada, inclusive isso, fazendo parecer que existe uma falsa dicotomia entre elas, né, como se a pesquisa básica estivesse de um lado, a pesquisa aplicada estivesse do outro, e elas não dialogassem, não fosse, na verdade, um movimento circular de produção do conhecimento, porque a pesquisa básica alimenta a aplicada e a aplicada, por sua vez, retroalimenta a pesquisa básica com perguntas, com resultados, com novas reflexões, etc. Exatamente. Mas o que a gente vive é uma ênfase na aplicação da técnica, né? Alguns dos próprios parâmetros, né? Dos construtos que a gente mostrou aqui, da inserção social, da internacionalização, mostra isso. Como é que isso vai produzir um conhecimento para ser aplicado? Né? Então, uma ênfase na aplicação. E como a gente está falando da pós-graduação em educação, é claro que existem rebatimentos numa concepção de educação que é veiculada enfim, né, nesse contexto, que é assim, uma educação tecnicista, uma educação voltada para isso que você falou, como é que o aluno aprende, como é que eu vou fazer para ele aprender e como é que eu vou ensinar melhor. Que é uma perspectiva basicamente tecnicista, né? Como se o professor fosse apenas o pesquisador, ele fosse apenas um executor de políticas e não um sujeito reflexivo e produtor também de novos conhecimentos. Então, a gente vive um contexto muito difícil, mundialmente falando, em termos políticos, e eu penso que o rebatimento que a gente tem na pós-graduação é em relação à concepção de ciência, que me parece que está voltando, não diria ser hegemônica, mas assim, está voltando com muita força, né? Uma concepção de ciência mais tecnicista, mais calcada no resultado, que não valoriza muito o processo, que quer saber do que é que vai ser produzido de forma pragmática, né? Em detrimento de uma pesquisa básica. A gente teve recentemente um edital do PRINC, né, Érica? Assim, é uma questão atual, mas isso ficou muito claro em tentativas recentes da CAPES de meio que escantear a área das ciências humanas, né? Então, a gente está vivendo esse momento. Você é muito educada, assim, não era meio, não, foi toda. E o que é interessante notar é que isso vem vindo de 2011, né?
talvez até de um pouco antes, não sei, a gente estabeleceu esse recorte temporal de 2011 para cá em função do próprio recorte temporal do Plano Nacional de Pós-Graduação. É 2011, 2020. Então, o que a gente vem vendo é que isso que nos tomou de assalto, nos tomou de surpresa, né, esse estarrecimento que nós vivemos diante do contexto, era algo que vinha sendo gestado e que a gente talvez não tenha se percebido antes, né? Mas fica muito, assim, os indícios apontam que isso estava em curso, né? Nós percebemos um pouco depois, mas era uma questão que estava em curso. E, consequentemente, para a psicologia da educação, o retorno de uma visão mais tecnicista da psicologia da educação, mais instrumentalizadora. A psicologia educacional como ferramenta para o ensinar e o aprender. Quando não é isso, a gente fala de uma forma... quando a psicologia educacional que nós queremos é uma psicologia educacional que prioriza uma formação humana, holística, aberta, reflexiva, de um sujeito pensante, e não de um sujeito que vai servir para operar as demandas do mercado, né? Porque, como você bem disse, essas demandas são muito voláteis, são hoje, não são amanhã. Nós não queremos fazer sujeitos máquinas, né? A serem reprogramados, descartados. Então, assim, esse trabalho nos ajuda a perceber o papel social da psicologia da educação e o risco muito forte e muito iminente que nós estamos correndo de haver uma transformação nessa área de conhecimento, ou até um retorno, né, a antigas origens. É preciso que nós façamos uma meia-culpa, uma autocrítica da história da psicologia educacional no Brasil, a gente não pode se esquecer disso, sob o risco de repetirmos inadvertidamente alguns erros, alguns equívocos muito grosseiros nessa relação com a escola, nessa relação com a educação básica, a reprodução disso que você apontou como algo muito sério, que diz respeito a uma certa hierarquização de saberes, né, entre os saberes científicos e os saberes docentes. A pesquisa colaborativa, as pesquisas de natureza colaborativa fazem frente, né, enfim, se opõem justamente a essa hierarquização. Então, como é que isso pode se materializar nas nossas produções de conhecimento? E quando a gente fala isso, a gente fala de forma implicada, porque nós somos pesquisadoras da área também. Estão bem contaminadas por essas reviravoltas em curso, né? Então, quanto a gente precisa estar atenta e alerta para que isso não nos contamine enquanto produtores. Às vezes, esse viés mais produtivista da CAPES, de publicar, pode sim repercutir na concepção de ciência que a gente está ajudando a formar, né? E quando você fala dessa relação da pós-graduação com a graduação, novamente, né, a palavra que me vem à cabeça é o tecnicismo, né? É como se o docente assistido, ele fosse, muitas vezes, né, o que a gente observa em algumas experiências é que o docente assistido, ele também engolfado nessa lógica tecnicista, né? Que é alguém que vai desempenhar a técnica, aprender a técnica. E quando a gente pensa que no Brasil a pós-graduação é o locus de formação do professor de ensino superior, isso é muito sério. Porque que professores nós estamos ajudando a formar? Tanto para a educação básica, como para a educação superior. Porque se essa concepção de educação tecnicista contamina as relações com a pós-graduação, com a graduação, isso fatalmente impacta na universidade que teremos, né? Então, assim, são questões muito sérias e muito amplas que aparentemente poderiam, né, não estão contidas na discussão sobre inserção social e internacionalização, mas estão porque o que a gente está, né, o que a gente está vendo com esses resultados é que colegas nossos, pesquisadores da área, possuem dificuldades para se haver com esses critérios que são estabelecidos externamente e que muitas vezes, de forma coercitiva mesmo, por vezes nos obrigam a determinadas práticas, a determinadas, enfim, publicar, tem que publicar, às vezes a gente não tem tempo para qualificar essas concepções e isso pode, né,
descambar, digamos assim, numa visão tecnicista de ciência, de conhecimento, de educação, de formação de professores, do papel da psicologia. Então, são questões muito sérias e que a gente precisa urgentemente discutir e ver qual é a especificidade da psicologia educacional nesse contexto todo, né? Porque, como você falou, eu não acredito que em outras áreas sejam muito diferentes, mas é preciso que a gente conheça essas diferenças para a gente poder, enfim, fazer frente a isso, resistir a isso, né? Que são questões muito sérias e muito importantes. A gente está num momento muito sério, então acho que esse trabalho vem a somar no sentido de nos chamar a atenção para a importância da democratização do conhecimento em todos os âmbitos, em todos os níveis, né? E os engodos que a gente se encontra nessa democratização. O fato de a região norte estar excluída nos causa muita preocupação e muito espanto, né? E, Sinara, uma outra dimensão também que é preciso a gente levar em consideração, você chamou bem a atenção que a pós-graduação é o espaço de formação do docente universitário, né? E formação dos nossos futuros quadros, né? Quantos estudantes eu tive passaram por mim na pós-graduação que já eram ou se tornaram meus colegas de trabalho. E a dimensão ética, né, da atuação docente. Haja vista, a gente está vendo um momento extremamente difícil das indicações para reitores, né, e as indicações só estão se valendo porque os colegas estão aceitando ficar nesse lugar. Então, que raciocínio democrático, ético é esse que leva um professor universitário da universidade pública, concursado, a assumir uma gestão da universidade para a qual ele não foi escolhido e outro colega foi? Isso aqui não é política partidária, gente. Isso aqui é a gestão de uma instituição de formação de pessoas, de gerência de conhecimento. Então, é preciso que a gente tenha postura ética também com relação a isso. Como é que a gente forma isso se a gente aposta numa formação com base numa psicologia instrumental, que não pensa sobre essas coisas, o lugar do eu, o lugar de si na produção do social, né? É preciso a gente discutir isso. Qual é o meu papel nisso? Como é que eu assumo esse papel? Não é só porque eu tenho o direito de estar ali que eu devo estar ali, né? Há uma diferença entre justiça e direito, né? A ética é que media isso, né? A ética que dá o tom dessa coisa. E a gente parece que está perdendo isso dentro das universidades. Eu ando ficando preocupada com as gerações futuras, né? O que vai ser, né, dentro das universidades. A gente vai ficar se degladiando, se matando pela produção, e a relação ética vai ficar de lado. Bom, aí é uma outra discussão, né, Vilani? Vilani, você está sem microfone. Estou ligando. Então, parabéns às professoras, né, 11h40, né, não só pela apresentação do trabalho, mas pela discussão mesmo que vocês desenvolveram, a pesquisa, né, uma pesquisa ampla, né, de caráter exploratório, é sempre uma pesquisa, né, extremamente ampla, mas que traz, aí, né, vocês trazem os elementos, né, importantes para a gente, né, realmente pensar a formação que nós estamos, né, desenvolvendo, né, pensarmos nas pressões que nós vivenciamos cotidianamente na educação, na pós-graduação em especial, né, quando a gente pensa o tema inserção social e internacionalização, já vem na nossa cabeça, né, toda a política, né, de controle, né, de avaliação e de controle, né, dos programas de pós-graduação. E aí a gente sabe que nesse quesito nós também do Nordeste, né, vivemos toda, né, espécie de discriminação na hora da distribuição dos recursos, né, porque quem faz a internacionalização, né, são os programas 6, 7, né, e são eles que recebem as verbas e continuam né, sendo, né, 7, né, e nós continuamos sendo, né, discriminados e ficando à margem, né? Precisamos, de fato, lutar. E aí é o que eu quero destacar, que vocês trazem, né, uma discussão, né, para além
né, do entendimento da inserção e da internacionalização, né, como indicadores de avaliação da pós-graduação. Então, eu acho que a gente pode abrir aí para o debate com os colegas. Nós temos, né, a sala está em torno de 20 pessoas conosco, então a gente pode abrir para inscrição, né, vamos ver quem gostaria de perguntar, de fazer algum questionamento, né, de contribuir com a discussão. Tá? A gente abre o microfone, a pessoa pode se inscrever aqui pelo chat e a gente vai abrindo aí o microfone. E aí, enquanto as pessoas se manifestam, né, eu queria compartilhar com vocês, né, desse descontentamento e dessa reflexão que vocês fizeram, né, de que historicamente nós temos também sido excluídos, né, das reuniões da ANTED em nível nacional. Isso não é de hoje. Eu tenho 16 anos na pós-graduação como docente, mais os meus anos de formação de doutorado e de mestrado, e eu venho acompanhando a ANTED desde os anos 1998, e eu vejo essa discriminação. Quem apresenta trabalhos, consegue apresentar trabalhos na ANTED, realmente é Sul e Sudeste. Quando nós no Nordeste conseguimos, porque, vamos dizer, nosso trabalho é em coautoria com alguém do Sudeste ou do Sul, é porque nós estamos sendo orientados por alguém do Sul e Sudeste, aí esse espaço é aberto. Eu lembro que uma orientanda minha de doutorado, inclusive ela está até aqui na sala, a professora Eliana Marques, que hoje é professora da universidade, é professora do PPGED também. Ela, quando doutoranda, ela escreveu um trabalho na PED, acho que foi até a PED de São Luís, né, Eliana, se eu não estou enganada, foi mesmo lá de Caxambu, não lembro direito. Mas o certo, assim, um trabalho muito bom, o trabalho dela, né, um trabalho reconhecido nacionalmente, o trabalho dela não foi aceito. Então, eu fiquei indignada, eu não vou mais escrever trabalho na PED, é uma posição difícil da gente, mas que leva a gente também a tomar decisões extremas, né? Decisões extremas. Aí Vilani, quando o EPEM mudou, né, o formato para ficar muito similar à ANTED nacional, eu notei uma redução grande de participantes, né? Porque você tem agora um critério de apresentação de trabalho que reduz a possibilidade de participação. Isso é muito ruim, né? Eu lembro que os EPENs eram uma festa, né? Uma festa de troca de conhecimento. E a gente tinha uma profusão de coisas para ver, para interagir, para trocar, né? Me lembro que eu conheci a professora Eliette Santiago num EPEN, que se tornou minha companheira de trabalho ao longo desses anos todos de pós-graduação. Então, é verdade que esses modelos restritivos, eles terminam por excluir, né, as pessoas, né, e a interlocução do conhecimento, né? E a gente vive essa discriminação há anos, né? E isso se mantém nos GTs, a cada EPEN. A gente eu escuto isso, eu participo sempre do EPEN de Psicologia da Educação e do GT de Psicologia da Educação e do GT de Formação de Professores. Lá a guerra, então, é mais acirrada, né? Mesmo entre nós do Nordeste. É uma competição, né, terrível, mas, assim, eu acho que a gente pode voltar para as questões, né, vamos dizer, eu acho mais importante, eu achei mais importante no trabalho de vocês, que foi a discussão mesmo, né, do que de fato a gente está entendendo por inserção social, por internacionalização, né, e aí quando eu vi o tema e também tive a oportunidade de ler o texto de vocês, eu li rapidamente, já recebi essa semana, mas lendo eu fiquei me perguntando, né, que sem dúvida, né, a inserção e a inserção social e a internacionalização é uma forma de educação, né, humana, como vocês ressaltaram aí,
e é por isso uma forma de resistência, né? Mas, assim, considerando o contexto social, político, sobretudo o político institucional que a gente está vivendo, será que realmente a inserção e a internacionalização vamos dizer, é realmente uma forma de... Nós temos, né, feito educação, né, por meio, né, da inserção e da internacionalização, ou será que nós estamos, né, apenas, né, lutando, quando a gente luta pela inserção, na medida em que a gente está aqui divulgando as nossas pesquisas, né, está publicando, está nessa luta, né, pela publicação, né, nos periódicos, né, que agora está cada dia mais acirrado, e essa exigência, né, será que a gente não está mais preocupado, né, em atender a esses ditames da CAPES, né, do que mesmo a essa educação, né, que forma o ser humano? Então, isso é uma questão que o trabalho de vocês, né, me trouxe essa reflexão. Lógico que vocês discutem isso e até traz as respostas ao longo do texto. Mas eu queria retomar um pouco isso com vocês, eu queria ouvi-las mais. E também eu fiquei pensando assim, né, que no trabalho, acho que não era exatamente, talvez, o objetivo de vocês, mas que eu fiquei com vontade de saber mais, assim, né, nos trabalhos, de um modo geral, que vocês conseguiram ver, em termos, assim, de concepções, ou de representações sociais, ou de sentido, vamos dizer, o significado e sentido, ou as representações sociais que os autores, né, produziram, desenvolveram em relação à inserção social e à internalização. Vão em qual direção? Vão em direção mesmo dessa educação e resistência? Vai em direção dos desafios, né, na produção do conhecimento? Ou dos desafios para atender a esses critérios de avaliação da CAPES? Eu acho que, assim, a leitura dos trabalhos, né, foram inúmeras, mas em algum momento no texto vocês falam, né, nos sentidos atribuídos, né, que foram produzidos em relação a esses dois aspectos, né, que é a inserção e a internacionalização. Eu queria só que vocês retomassem um pouco mais isso no trabalho de vocês, né, do que vocês conseguiram identificar e analisar. E aí continua aberto aí, né, as pessoas se inscreverem. Quer responder, Sinara? Posso começar. Eu estava aqui anotando algumas questões instigadas, né, esses comentários da professora Villani, quando você traz, né, a questão do contexto institucional mesmo em que nós estamos e os desafios para a internacionalização. Eu fiquei pensando, não foi um aspecto que a gente contemplou diretamente no trabalho, porque não cabia mesmo pela análise das produções, né, enfim. Mas uma questão que a gente percebe na internacionalização, de maneira geral, que há uma internacionalização que é mais valorizada do que outras, né, que é a internacionalização do eixo norte, né, com o hemisfério norte em geral. Então, nós vemos poucos incentivos, enfim, é claro que cada instituição tem sua realidade, né, mas, assim, para essa integração mais América Latina, né, isso é algo que nos chama a atenção. Só um exemplo pontual, na nossa universidade, a gente está em processo de construção do próximo PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos 10 anos. E aí a gente percebe, né, a percepção de internacionalização, considera as integrações, enfim, mais próximas a nós. E por que isso? Porque muitas vezes essa internacionalização no hemisfério norte, digamos assim, se dá muito atrelada a uma concepção de consumo de conhecimento. Se o pesquisador ou estudante, enfim, câmbio científico nos Estados Unidos, no Canadá, em algum país da Europa, vai consumir conhecimento. Ou seja, o Brasil naquela posição que a gente poderia dizer um tanto colonialista, né, de
colônia, consome conhecimento vindo de fora. Então, de certa forma, é uma pena, é uma lástima dizer isso, mas de certa forma o Brasil continua, em muitos casos, nesse lugar, né, de consumidor de conhecimento. Então, aparece nos trabalhos. Isso é algo que, assim, é algo muito... enfim, não é uma percepção muito explícita, mas, por exemplo, quando a gente analisou o diálogo com a produção mundial, 90 e tantos por cento dos trabalhos citavam autores internacionais, né? Isso é legal, isso é importante, mas o quanto nós somos citados pelos autores internacionais? O quanto nós somos referência para os autores internacionais, né? Então, a gente percebe uma relação hierárquica, né? Uma concepção de internacionalização calcada em hierarquia mesmo, como se a produção do conhecimento do exterior fosse melhor do que a nossa. E é muito interessante pensar isso no âmbito da educação, porque, assim, a produção de conhecimento no exterior que vai nos ajudar a pensar alternativas de transformação da realidade educacional do nosso país, com as características que nós temos, conhecimento que a gente vai conseguir propor alternativas, né? Então, são questões que mostram certas contradições, né? Mas certas contradições que não são... que nos forjam enquanto pesquisadores. A gente foi formado em meio a isso, é uma concepção muito hegemônica, né? A gente permanece nesse lugar. E quando eu digo a gente mesmo, incluso a mim. Acho que Érica também, né, faz uma certa inclusão nesse sentido. A gente é crítico a isso, mas ao mesmo tempo a gente é sugado a isso, né? Porque é desse modo que os programas se apresentam para a gente, é desse modo que as políticas se apresentam para a gente, né? Então, de certa forma, isso aparece um pouco nos trabalhos, de uma forma, assim, muito explícita, porque não teria como, mas é uma percepção mais sensível, mais delicada, mais intuitiva que a gente consegue ter com a leitura dos trabalhos, né? Que uma reprodução de diversas hierarquias. Essa hierarquia com a produção internacional e essas hierarquias que, por vezes, tem também na relação dos saberes acadêmicos com os saberes dos professores. O fato de termos um número de pesquisas realmente colaborativas pequeno, né, ou relativamente humilde, digamos assim, eu acho que nos faz refletir sobre o nosso lugar de pesquisador e os nossos próprios preconceitos que a gente está levando para o fazer da nossa pesquisa. Então, assim, qual é a postura epistemológica, pedagógica com a qual nós, pesquisadores, chegamos nas escolas, né? Ainda impera, quando a gente vai analisar os documentos, é muito robusto isso, né? Ainda impera aquela concepção de que a universidade vai contribuir com a escola, né? É muito forte essa quase como se fosse uma via de mão única, né? Isso nos faz refletir necessariamente sobre a inserção social. Que inserção social é essa? Se nós ainda temos um modelo muito hegemônico de assimetria entre os saberes acadêmicos e os saberes docentes, né? Então, assim, são algumas questões que foram vindo com as leituras dos trabalhos, mas que, é claro, a gente percebe que não é que os pesquisadores estão comprometidos com essa visão de ciência ou com essa visão de internacionalização, mas o que a gente percebe é que o contexto chama isso, o contexto puxa isso, como você falou, Vilani, essa competição pelas publicações, esses critérios, né, critérios para a seleção de trabalhos em evento, critérios para aceite de trabalhos em periódicos. Quando a gente envia um trabalho para um periódico que ele não é aceito ou que ele volta com muitas recomendações. Em geral, que recomendações são essas, né? Recomendações ainda muito pautadas numa perspectiva mais positivista de ciência, a gente poderia dizer, né? Então, fazendo em meio a essas contradições, né? Temos uma visão crítica a isso, mas ao mesmo tempo somos puxados, teria o sistema sob pena de não sobreviver. Então,
um cenário de muitas contradições e a gente, como seres humanos e como pesquisadores, não escapa a isso, né? Acho que eu falei bastante, mas enfim, era um pouco isso que eu gostaria Só quero de dar um compartilhar. exemplo, Sinara. Eu tenho uma orientanda, fez mestrado comigo, agora está fazendo doutorado. Jéssica, se você quiser, pode tirar essa apresentação, viu? Nós fizemos um artigo sobre a dissertação dela que trabalha as representações sociais de formação de professores para a educação profissional em saúde. É uma área muito recente, tem muito baixa produção específica de formação de professores, né? Então, a gente usou, claro, as referências da área de formação, de modo geral, e o que era possível da área de formação em saúde, né? E o artigo foi recusado porque as referências tinham mais de 5 anos. Quer dizer, não é a qualidade do trabalho, nem o que ele traz de novidade, nem o que ele pode ajudar a compreender o fenômeno, né? É porque as referências tinham mais de 5 anos. Eu fiquei assim tão impactada. Fiz Pois pronto, é, agora desde quando 5 anos não é, né? Onde foi que inventaram esse critério? Cada um agora inventando é, novos critérios. eu fiquei entristecida, mas enfim. Para essa revista eu não vou mais mandar. Eu acho que eu também não vou ler os artigos dela. Tem Uma uma, tem concepção descartável, né, de conhecimento, então foi produzido há 5 anos, não serve mais. É muito tecnicista isso. A gente tem uma reflexão aqui no chat da professora Eliana Alencar. Vocês estão vendo? Eliana, você quer falar da sua reflexão? Eu abro a palavra para você, depois as professoras comentam. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Érica, professora Sinara. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa sessão, né? Gostei muito da exposição, gostei bastante das contribuições que as duas professoras trouxeram. E, assim, concordo, eu acho que nós estamos vivendo de fato, né? Trazendo essa questão aí da internacionalização, essa tendência ao produtivismo, né? A nossa vida toda atrelada a essa visão produtivista e pragmática da produção do conhecimento. Então, isso é algo que deixa realmente a gente muito preocupado e acredito que nós precisamos, sim, estar sempre discutindo e debatendo sobre isso. E eu coloquei no chat essa questão porque foi algo que me chamou bastante atenção, né? Nos dados que vocês apresentaram, que a fundamentação teórica que está presente na grande maioria dos trabalhos está vinculada à psicologia histórico-cultural, né, se eu não estiver enganada. E me chamou a atenção o fato de que são pesquisas que dialogam muito pouco com as demandas sociais, né? 6,66% das pesquisas dialogam com as demandas sociais. E a gente discute muito no nosso grupo de pesquisa, que eu participo do mesmo grupo que a professora Villani, que é o NEPES, e sempre que nós estamos recebendo novos mestrandos, novos doutorandos, novos graduandos, e que a gente sempre inicia os estudos no nosso núcleo, a gente sempre faz questão de falar e frisar isso, né? Que estudar essa base teórica, estudar a partir do materialismo histórico dialético, da psicologia histórico-cultural, isso tem um significado muito grande, né? Isso traz uma implicação muito grande com as questões sociais. Isso traz uma questão muito grande com a realidade concreta, porque a gente não pode perder de vista a totalidade social, a realidade concreta. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa o tempo todo. Todas as nossas pesquisas, sempre a gente tenta trazer isso, porque não tem como estudar a partir da psicologia histórico-cultural, a partir da filosofia marxista, descolada das questões sociais, das demandas, das necessidades, né, que precisam estar, precisam refletir exatamente a realidade concreta que nós estamos vivendo. Então, isso mostra para a gente, nos faz refletir bastante sobre isso, né? Até que ponto, de fato,
essas pesquisas, as pessoas que estão realizando essas pesquisas estão assumindo esse compromisso também, tá bom? Então, isso foi só uma reflexão, porque isso me chamou bastante atenção. Eu queria só compartilhar com a professora Érica o que aconteceu recentemente. Eu enviei com a minha aluna, que terminou o mestrado agora esse ano, no ano passado, em agosto do ano passado, ela estudou práticas educativas afirmativas em comunidades quilombolas. Ela pesquisou duas comunidades quilombolas no Maranhão para trabalhar, né, como que essas práticas educativas acontecem e como que elas servem, porque o que ela chama de prática educativa afirmativa em comunidades quilombolas são práticas que servem para reafirmar a cultura, a identidade, os valores e as tradições desses povos. Então, nós usamos a categoria prática educativa e usamos essa categoria, como chamamos de prática educativa afirmativa, porque ela afirma, é uma forma de resistir, né, desses povos resistirem em cima dos seus valores, das suas crenças, das suas tradições e tudo mais. Um trabalho belíssimo, que tem uma importância muito grande, porque ele mostra toda a história de duas comunidades, tudo que eles produzem em termos de prática educativa para manter os jovens dentro da sua comunidade, para fazer com que esses valores sejam reafirmados. Então, assim, é um trabalho que particularmente eu gostei muito. Encaminhamos para uma revista que estava com o dossiê aberto, e o tema do dossiê é exatamente esse tema, né? Povos, diversidade, povos quilombolas e tudo mais, e tudo mais. E o artigo foi recusado, sabe por quê? Porque ela terminou o mestrado, ela não era doutora. A revista só recebia se fosse trabalho de 2 doutores. Ou seja, a questão não foi a qualidade do trabalho, o mérito do trabalho, mas o título. Ou seja, até que ponto, né? De que forma eu posso pensar em produção de conhecimento que tem como compromisso dialogar com a sociedade, como você começou colocando, professora Érica, que o nosso compromisso não é produzir conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo de se produzir conhecimento dentro das humanidades, para a gente melhorar a vida das pessoas, melhorar a economia, melhorar as relações, melhorar o modo como de existência. Então, como é que eu posso atrelar? Como é que eu posso atrelar o valor de um trabalho a uma titulação? Então, a menina terminou o mestrado, é um trabalho muito bem feito e tem uma importância muito grande dentro da sociedade, traz aí uma contribuição importante para essas comunidades e para a sociedade de um modo geral, entender como essas comunidades vivem e se relacionam, e foi recusado não porque o trabalho em si não tinha valor, mas porque a pessoa não tinha o título de doutorado, né? Então, isso é algo que realmente faz a gente refletir e questionar até que ponto nós que deveríamos estar, esse deveria ser o nosso compromisso, de todos nós, principalmente, e sobretudo dos editores das revistas em educação, que era de resistir a esse produtivismo. Mas o que a gente percebe, em alguns casos, não são todas, muitas revistas, em que os editores realmente eles se rendem a essa concepção produtivista e pragmática de produção do conhecimento, deixando de fora aquilo que de fato é importante de ser publicizado. Era isso que eu gostaria de colocar. Obrigada, Eliana, por compartilhar conosco, né, a experiência e a reflexão. Eu fico sempre pensando, sabe, Eliana, se é que eu tenho que lhe responder, que eu acho que você não me fez pergunta. Não foi mais uma pergunta, só reflexão, né? Mesmo. Eu fico pensando qual é o nosso lugar, e aí eu volto àquela questão que eu chamei a atenção no finalzinho da fala de Sinara, da ética na produção do conhecimento, né? Eu sugiro que você mande o artigo com os nomes de vocês para a nossa revista Educação em Questão, tá? A gente não faz isso aqui. Martim é muito criteriosa, mas ela não é excludente. Então, acho que pode ser uma boa colaboração de vocês. Mas, vou encaminhar sim, com certeza, professora. Pois está. Com relação à questão da teoria, né, a psicologia histórico-cultural, eu fico pensando se as pessoas entendem o que é uma filiação teórica, sabe? E eu fico fazendo essa reflexão muito numa perspectiva de autocrítica como formadora de pessoas também na pós-graduação.
Porque quando nós nos afiliamos teoricamente, a, não, a, quero, por favor, deixar claro que eu não considero as teorias religiões, tá? Não é para a gente se vestir delas e achar que nelas cabe tudo e vai explicar tudo. Não é isso. Mas quando a gente se filia teoricamente, a gente se filia politicamente também e eticamente, né? Então, ao contrário do que os positivistas gostariam e queriam, né? As teorias elas têm filiação ideológica também. A teoria da psicologia histórico-cultural, ou as teorias histórico-culturais do conhecimento, de uma maneira geral, elas têm uma localização histórica, política e social, de compreensão do mundo a partir de um determinado lugar teórico, né? E muitas vezes as pessoas não percebem que, ao se filiar teoricamente, elas precisam também assumir uma postura ética, relacional com a sociedade e os fenômenos de investigação que ela trabalha a partir daquele lugar, né? Então, se eu, por exemplo, trabalho a partir do olhar da teoria das representações sociais, que está localizado no contexto da psicologia social moderna, o meu olhar sobre o fenômeno social é um olhar de interlocução, de valorização do conhecimento cotidiano, de compreensão que este é um lugar também de produção legítima de conhecimento. Eu não posso olhar para um fenômeno social achando que a teoria científica é superior a este outro conhecimento, porque senão eu estou contradizendo a minha própria teoria que eu uso como referência para análise. Então, a filiação teórica, ela precisa constituir-se também como uma prática cotidiana dos sujeitos no fazer social deles, né? É uma ascensão política, sim, né? E é uma forma de olharmos o mundo e construirmos o mundo e pensarmos o mundo a partir desse lugar. Então, eu fico um pouco assim, entristecida que talvez a gente não esteja. Duas coisas, né? Ou a gente não está conseguindo fazer aparecer nos nossos trabalhos essa perspectiva que nós temos de olhar o fenômeno social a partir desse lugar teórico e considerando as demandas do mundo social e as suas dificuldades de resolução de problemas e as nossas tentativas de ajudar na resolução dos problemas, ou a gente está, de fato, neutralizando as teorias a partir de um lugar positivista, embora usando teorias que não são positivistas. E aí é um nó danado para desatar isso, né? Porque aí é uma questão de concepção de ciência, inclusive, né? Então, eu fico pensando que talvez esteja faltando um pouquinho mais de filosofia da ciência na nossa formação, na pós-graduação, né? Como eu tive uma professora de filosofia da ciência fantástica, né? Que me abriu o caminho, que foi a professora Marta Pernambuco, né? Me encheu de coisa para estudar, quase que eu endoideço, mas me fez entender o que é a dinâmica da construção do conhecimento científico. Talvez a lacuna esteja nisso, né? A gente talvez esteja precisando discutir mais a origem do conhecimento científico e como ele norteia o nosso olhar para o mundo, principalmente aquelas teorias que nasceram no início do século XX, que são as teorias que têm a raiz de sua formulação na perspectiva complexa de pensamento e não na perspectiva positivista de pensamento, né? Eu fico muito preocupada como formadora. E aí volta aquela coisa, quem serão os nossos colegas futuros com essa lógica muito técnica, muito positiva de ciência? Como é que eles vão formar outras pessoas e como é que eles vão produzir ciência, assim, né, desse lugar? Eu tô de fato muito preocupada, né? Eu estou vendo uma geração inteira de professores se aposentando, até porque a regulação previdenciária desse país induz a isso, né? Ninguém quer se arriscar, nem deve, não acho que deva. Se eu pudesse também me aposentava. Mas estou vendo essa geração que problematiza, que pensa diferente, que propõe coisas alternativas, saindo, e uma geração mais formada nesse molde técnico, né? Com base
nessa coisa aí que chamam de inovação e empreendedorismo, né? E muito desfocada do que é o pensar fundante das ciências, né? O que funda o pensamento científico para o século XXI, né? Inauguramos o século XXI. Nós, historiadores, sentiam falta de um marco que definisse a entrada no século XXI. O nosso marco é a pandemia, né? Inauguramos o século XXI. Vamos continuar pensando como o século XX, numa lógica de produtivismo, de mecânica, de apropriação de sentidos estratificados e em caixinhas, ou vamos começar a construir uma outra lógica de pensar mais holística, mais complexa, mais em rede, né? E mais engajada politicamente. Eu não estou falando aqui de partidos, veja bem. Eu estou falando de postura com relação ao mundo, com relação à produção do conhecimento e a nossa colaboração como acadêmicos e intelectuais para esse mundo melhor, para a construção desse mundo melhor, né? De que lugar nós falamos? Isso parece meio antiquado aos ouvidos dos inovadores e empreendedores. Isso, Érica. Oi. Você vai querer comentar, Baquer? Rapidamente, porque eu acho que a Érica falou muito bem, né? Fiquei muito instigada pela reflexão da professora Eliana e também pelas reflexões de Érica, né? Eu penso que é isso mesmo. Eu penso que a gente está discutindo, né, os dados da pesquisa, uma falta de clareza dos próprios parâmetros. A gente acha que isso pode, né, ter uma influência, mas principalmente esse cenário que a gente vive, essa lógica produtivista mesmo, mercantilista, né? Esse cenário de mercantilização da educação e da pós-graduação, porque a graduação entrou primeiramente, né, nesses mercados de saberes, mas agora a pós-graduação está entrando fortemente, né, virando um mercado de saber. A gente tem visto, enfim, né, no setor privado, a quantidade de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, pululando, né? Então, tem essa entrada, e eu penso que a gente não foi totalmente bem sucedido ainda em orquestrar uma estratégia de resistência decidida a essas políticas. Eu penso que cabe a nós organizar e fazermos uma resistência decidida, porque se a gente não fizer uma resistência decidida, nós vamos nos ser engolfados, né? Eu penso que tem muito disso, desse ser tragado por uma lógica do sistema, a despeito das visões críticas que nós temos desse mesmo sistema. É contraditório, o ser humano ele não é linear, né? A produção do conhecimento científico não é neutra, então tem muitas questões perpassando isso aí. É preciso a gente olhar com muito cuidado os critérios e olhar com muito cuidado as produções, para também não cair num outro extremo, que poderia ser culpabilizar os pesquisadores, né? Não se trata disso, porque culpabilizar os pesquisadores, individualizar essa responsabilidade, seria justamente desconsiderar esse contexto, né? Que está, eu nem diria que está por trás, mas o contexto que forja, né? Que forja essa realidade. Então, eu penso que vai ser muito importante, a partir daqui, a continuidade dessas reflexões, tendo em vista estudos mais longitudinais, mais ainda, e tendo também em vista estudos comparativos, como a Érica falou, né, para que a gente possa entender qual é a especificidade desse nosso espaço e qual em que medida nós compartilhamos questões com outras áreas. Acho que isso é muito importante, a continuidade do estudo, das reflexões. Seria mais ou menos isso a acrescentar. É isso, eu não sei se tem mais alguém, estou olhando aqui no chat, não tem mais ninguém inscrito.
acho que a gente já pode passar para as considerações finais. Não sei se vocês querem, vocês mesmos, retomar mais alguma coisa. Eu só queria colocar assim, a pertinência de uma encomenda, né, como essa, desse momento atual que nós estamos vivendo na pós-graduação no Brasil, né? E para a área de educação, especialmente, né, não só para a área de humanas, de um modo geral, mas para a área de educação especialmente, que está sendo alijada, né, dos processos de poder se mostrar do que faz nas avaliações que estão agora sendo construídas. Então, eu penso que se a gente juntar esses estudos, aí a gente pode fazer uma grande pesquisa comparativa e isso pode dar uma contribuição efetiva para a gente pensar esses novos modelos de avaliação, mas não só, mas os modelos de formação também, né, nos quais a gente está... O modelo de avaliação, ele termina configurando um modelo de formação na pós-graduação. E isso é extremamente preocupante, né? Tem vista qual é o modelo de avaliação que a gente está tendo, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Eu espero que a coordenação do evento possibilite essa interlocução depois, que a gente possa aí formular uma coisa mais ampla, né? Uma avaliação mais macro do todo. E estou à disposição para ajudar a construir isso. Acho que a Sinara também, né, Sinara? E eu queria muito agradecer, né, a confiança e a oportunidade de estar conversando sobre isso. Vilani, eu lhe peço que seja portadora de meu abraço para Luiz Carlos, Cleânia, Josélia e Nilza. Tenho saudades muitas. Luiz Carlos eu vi em março que ele veio para a minha banca de progressão de titular, mas os outros eu não vejo faz tempo. Então, manda aí um grande abraço para eles, né? São muito queridos aqui por nós. E agradecer a você, Vilani, também pela essa mediação, né? Tão boa, tão leve, tão suave, né? Muito bom. Tá bom, professora. Eu vou transmitir, sim, o seu abraço virtual, porque também estamos desde março sem vê-los. Mas hoje a gente tem aqui um grupo, né, de pesquisa, aliás, o grupo de professores do programa que a gente usa como se fosse, né, nossas conversas diárias, né, vocês devem ter também, né, e aí, assim, sem dúvida, professora Érica, que eu me senti contemplada com a discussão do texto de vocês, sem dúvida é muito rico, né, as colocações de vocês, né, para mim foi muito importante porque vocês ampliaram essa discussão que paira entre nós no nosso cotidiano, né? Porque nós somos muito absorvidos, né, pelo nosso cotidiano, né, como diz Agnes Heller, e isso, né, vai nos colocando, né, numa condição de seres em si, né? E aí nessa luta da gente aqui na pós-graduação, né, diariamente, a gente só pensa em inserção social e a internacionalização como essa camisa de força que a gente tem, né, que está dando conta, né, dessa produção, desses 4 produtos, né, para avaliação do quadriênio, e aí vocês trazem uma discussão que é bem mais ampla, né, e que nos coloca realmente na condição de entender os desafios que nós temos na pesquisa e na produção do conhecimento, né, que passa por essa formação humana, né, pela formação, sobretudo dos professores, né, que nós temos essa responsabilidade mais direta. Então, eu recomendo, né, a todos, né, que estão, né, aqui na nossa sala, e vou, né, divulgar em outros grupos o texto de vocês, no nosso próprio grupo de pesquisa aqui no NEPS, e também no grupo do PPGED. Acho que vai demorar um pouco para ficar disponível, porque os textos do evento demoram uma eternidade, né, para poder chegar até nós. Então, essa é uma outra luta, né, na divulgação do conhecimento. Então, não sei, eu recebi o texto, mas eu entendo que eu não posso divulgar, porque não está publicado, né. Então, esperarmos, né, para a própria coordenação do evento agilizar, né, a publicação dos anais, né. E aí, assim, parabéns às duas professoras, a professora Sinara, a professora, né, Érica, pelas contribuições. Não sei se
alguém do grupo está presente, quer fazer alguma colocação, senão a gente vai encerrando. E aí é isso, lamentar o fato de não estarmos na Bahia, né? Não estarmos em Salvador. Agora nós poderíamos ir almoçar juntas, né? Dar continuidade à conversa, mas isso agora é só um desejo, né? Salvador é minha terra, viu? Eu vi no seu Lattes que parece que você é de lá, né? Não tem cara de baiana, mas é baiana, né? E é uma terra do coração, viu, Érica? Não nasci na Bahia, mas fiz meu doutorado na Bahia, né? Morei algum tempo na Bahia, sou absolutamente apaixonada pela Bahia, pelos baianos. Pois é, a gente podia ir agora comer uma muqueca, né, de camarão. Uma acarajé. Sei quando que nós vamos e essa interação face a face, né? Eu tenho a impressão que essas tecnologias assim, ainda precisam avançar muito, não substituem de maneira alguma a interação face a face. E talvez isso tenha até repercutido um pouco, enfim, poucas pessoas se autorizando para fazer perguntas e tal. É uma outra dinâmica, né? Às vezes até um pouco mais burocrática, né? Precisa se inscrever, enfim. Mas para outras oportunidades, que venham outros EPENs, né, outras AMPEDs, e que esse grupo possa se encontrar assim, presencialmente em Salvador ou em outros lugares desse nosso país tão bonito, né? Enfim, e que a gente possa se rever e continuar essa construção que só começa aqui, né? Saudade de Natal também, uma coisa muito querida. Tá bom. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Tá? Obrigada. Aos demais presentes na sala também, que a gente só está vendo os nomes aqui no chat, né? É outra coisa estranha, a gente não pode ver todo mundo. Então, tchau para todos os presentes. Gente. Tchau. Boa tarde. Bom evento para nós. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.